Olá a todos, meu nome é Antônio Guedes, estudante de computação da UFSJ, e estamos aqui para apresentar a segunda aula do nosso curso introdutório de blockchain. Bom, na aula passada a gente tinha falado um pouquinho da história da blockchain, a gente falou também da definição da blockchain, o seu elemento principal que é o ledger, e nessa aula a gente vai aprofundar bastante mais nos conceitos da blockchain, como blocos, hash, mineração. Mas antes a gente precisa falar um pouquinho mais do ledger, os tipos do ledger. Vamos refazer o que a gente falou na aula passada. O ledger ele é o livro-razão, ou seja, todo sistema financeiro, toda base de registros é algum tipo de ledger. A grande diferença é quem controla ele, como ele é organizado. Bom, e como eu falei também na aula passada, a gente tem esses três tipos de ledger que a gente vai dar uma resumida neles. Então, por exemplo, primeiro a gente tem um ledger centralizado. O ledger centralizado é aquele modelo que você já conhece, tipo, você pensa no banco, no aplicativo do Spotify, no iCloud, tem um único servidor, ou conjunto de servidores controlados por uma única entidade, que detém o registro de tudo. Ou seja, ele possui esse livro-razão, ele que controla ele. Você acessa esses dados, mas você não os possui. A entidade central decide as regras, pode alterar os registros, pode revogar os acessos, todo o poder está no centro, por isso esse nome centralizado. Esse modelo de ledger ele tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. As vantagens é que ele é rápido, ele é eficiente, fácil de atualizar, de compreender e de recuperar. As desvantagens já é o problema que a gente tinha conversado também na aula passada. Um ponto único de falha, censurável, requer confiança cega na entidade central. Bom, agora sobre o ledger descentralizado, ele distribui controle entre múltiplos nós, mas de forma que cada nó ou grupo de nós tem autoridade sobre sua própria parte do sistema. Não há um centro absoluto, mas também não há sincronização total entre todos os participantes. Um exemplo de um ledger, vamos dizer assim, um ledger de só descentralizado é o sistema DNS. Ele é descentralizado, tipo, existem múltiplos servidores de autoridade espalhados pelo mundo, mas cada domínio ele tem um servidor responsável. Se aquele servidor cair, os domínios ligados a ele ficam inacessíveis, que como também tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens são que ele tem maior resiliência centralizado, sem um ponto único de falha, e a desvantagem é que sincronização complexa, ainda pontos de falha parcial. E finalmente a gente chega ao tipo de ledger que fundamenta a blockchain, que é o ledger distribuído, ou como a gente chama de DLT, Distributed Ledger Technology, tecnologia de ledger distribuído. Aqui o registro completo ele é replicado de forma idêntica em todos os nós da rede. Não existe um servidor central, não existe uma cópia oficial e cópias de backup. Todos os nós eles têm a mesma versão do ledger e todos participam do processo de validar novas informações. Então, tipo, se um nó cai, os outros milhares continuam funcionando perfeitamente. Se alguém tenta manipular um registro ou um nó, os outros eles conseguem detectar essa inconsistência e rejeitam esse. Agora, fazendo uma analogia aqui para entender melhor esses três tipos de ledger e suas diferenças, pensa no seguinte: pensa em três formas de guardar o histórico médico de um paciente. No modelo centralizado, o prontuário desse paciente está em um único hospital. Se aquele hospital fechar ou perder os dados, o histórico some e o paciente ele não tem a cópia. Já no modelo descentralizado, cada médico ou clínica mantém sua própria parte do histórico. Há mais resiliência, mas os registros podem ser inconsistentes entre si. Um médico pode não saber o que o outro anotou. Já no modelo distribuído, todos os profissionais autorizados eles têm a mesma cópia completa e sincronizada do histórico. Qualquer atualização é válida por todos antes de entrar no registro, e ninguém consegue alterar esse histórico sem que todos percebam. Bom, agora que a gente entendeu o básico e um pouquinho do ledger, dos tipos de ledger, agora a gente vai ver como é que a blockchain organiza esse registro. Como o próprio nome já diz, blockchain, a unidade básica é o bloco. Imagina o ledger distribuído como um livro contábil. Cada página desse livro é um bloco. Um bloco, ele é uma estrutura de dados que contém três elementos principais: os dados da transação, quem enviou, quem recebeu, quanto, quando, o hash do bloco atual, uma espécie de, vamos dizer assim, impressão digital única desse bloco, e o hash do bloco anterior, o elo que o conecta ao bloco anterior na cadeia. Esse terceiro elemento ele é crucial, é ele que cria a corrente, a chain do blockchain, por isso tem esse nome, block, do bloco, e a chain, blockchain.
Cada bloco está matematicamente ligado ao anterior. Então, se você tentar alterar qualquer dado em um bloco antigo, você quebra o hash, o que invalida todos os blocos seguintes. É como raspar uma anotação de um livro contábil físico. Todo mundo percebe que algo foi adulterado. Por isso que a blockchain é bem segura para esse tipo de ledger. Passando aqui agora para o próximo conceito, quando a gente viu o blockchain, que agora vocês conhecem o porquê do termo. Vamos falar um pouquinho de hash agora. Uma função hash criptográfica pega qualquer entrada, pode ser um texto, uma imagem, um vídeo, e produz uma saída de tamanho fixo, sempre o mesmo tamanho, independente do tamanho da entrada. 3 propriedades fazem o hash ser essencial para a blockchain. Determinístico, a mesma entrada sempre gera a mesma saída. Irreversível, impossível descobrir a entrada a partir da saída. E efeito avalanche, mudar um único caractere na entrada gera uma saída completamente diferente. A blockchain ela usa o algoritmo SHA-256, SHA-256, desenvolvido pela NSA americana e lançado em 2001. Até hoje, nenhum ataque bem sucedido foi demonstrado contra esse algoritmo quando bem implementado. Agora a gente vai falar um pouquinho de mecanismos de consenso. Então, lembra que no ledger distribuído toda alteração precisa ser validada por todos nós, né? Mas como que milhares de computadores espalhados pelo mundo concordam com qual versão da blockchain é a correta, sem ter um coordenador central? Através de mecanismos de consenso. Vou dar 2 exemplos de mecanismos de consenso aqui. A gente tem vários outros, mas esses 2 aqui são os principais. O primeiro é o Proof of Work, prova de trabalho, que é o que a maioria das pessoas conhece, que vocês vão entender direitinho aqui. Esse é o mecanismo original do Bitcoin. Para adicionar um bloco novo na cadeia, os mineradores precisam resolver um quebra-cabeça matemático complexo que exige grande poder computacional. Quem resolve primeiro anuncia o resultado para a rede, os outros verificam, o que é instantâneo, e o bloco é aceito. Então, acho que vocês já estão com uma ideia na cabeça de que é, né? Lembra acho que muitos conhecem, da mineração de blockchain, minerar um Bitcoin. Todo mundo sabe o que é isso, né? É basicamente isso. Você pegar o computador para minerar é fazer com que você tente resolver esse quebra-cabeça, vamos dizer assim. Então, quem consegue resolver ele mais rápido, ele recebe essa recompensa da moeda. Por isso que muitas pessoas usavam diversos computadores, salas enormes só para minerar Bitcoin, justamente por isso. Para você ter essa recompensa que a moeda do Bitcoin dava por esse Proof of Work. A vantagem é que ele é extremamente seguro, testado há mais de 15 anos, e o problema é que, como eu falei, depende de muito poder computacional para você conseguir minerar um Bitcoin. Então ele consome uma enorme quantidade de energia elétrica. O segundo que foi proposto como alternativa mais eficiente, que é o Proof of Stake, que é a prova de participação. O Proof of Stake ele escolhe o validador próximo bloco com base na quantidade de criptomoedas que ele tem, que ele bloqueia como garantia. O Ethereum ele utiliza esse modelo, ele começou a utilizar esse modelo em 2022, num evento chamado The Merge, reduzindo seu consumo de energia em mais de 99%, que era as desvantagens do Proof of Work. Então, basicamente, como é que funciona isso? Você tem uma quantidade de moedas retida lá, por exemplo, eu tenho não sei quantos Ethereum, eu deixo bloqueio esse valor lá e deixo, olha, o algoritmo vai ver, olha, eu tenho bastante moedas, então eu que vou fazer esse validador. Então, a vantagem é que ele é drasticamente mais eficiente em energia. Agora a desvantagem, como vocês viram, é que desfavorece muito a rede. Então, só quem tem bastante moeda que consegue validar isso. Então, acaba sendo meio que desfavorável para as pessoas que começaram na rede agora, que não gastaram tanto dinheiro. Lembra que a gente tinha falado um pouquinho de mutabilidade lá na primeira aula? Por que é difícil atacar a blockchain? Se alguém quiser alterar, por exemplo, um registro antigo na blockchain, o que acontece? Para alterar um bloco, você precisaria recalcular o hash desse bloco. Mas como o hash do próximo bloco também depende do hash do bloco anterior, você precisaria recalcular do próximo também, e o seguinte, e o depois, e etc. Vai indo, ou seja, todos os hashes que vieram depois deles. Além disso, no Proof of Work, você precisaria fazer todo esse trabalho computacionalmente mais rápido que toda a rede honesta que está produzindo novos blocos.
Na prática, isso exigiria controlar mais de 50% do poder computacional de toda a rede, um ataque chamado de 51% attack. No Bitcoin isso seria economicamente inviável, ou seja, só se a pessoa tiver com muita vontade mesmo para gastar com um supercomputador, mesmo assim é muito bem inviável fazer isso. Bom, seguindo aqui, nem toda blockchain é igual. Com o amadurecimento da tecnologia, surgiram diversas arquiteturas diferentes para diversas necessidades. A gente aqui vai falar um pouquinho das três principais, né? Bom, a primeira, que é a que foi o começo de tudo, que até hoje é uma das mais populares, se eu não me engano, que é a blockchain pública, né? A blockchain pública ela é totalmente aberta. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela pode participar como usuário ou como validador. Todas as transações elas são visíveis publicamente, embora os participantes sejam identificados apenas por endereços criptográficos, pseudonônimos, não nomes reais. O exemplo, que é o Bitcoin, né, que foi o começo de tudo. O Ethereum também é uma blockchain pública. A gente tem outros também, como a Solana, Cardano. O uso ideal para isso é para usar criptomoedas, NFTs, DeFi, aplicações que precisam de máxima transparência e descentralização. O desafio disso é a escalabilidade e a velocidade, e eles tendem a ser menores por conta disso. Já o segundo tipo, a gente tem as blockchain privadas. Na blockchain privada, uma única organização controla quem pode participar da rede. É menos descentralizada, mas muito mais rápida e eficiente. Por quê? Porque nem todo mundo pode entrar nela. Ela tem o Hyperledger Fabric, por exemplo, separa em canais, isso não deixa tão pesada a rede. Ela perde um pouco da parte proposta filosófica da original, que seria distribuída, né? Que entre todos nós da rede, todo mundo que participa. Mas ela ganha em performance e privacidade. Os exemplos, como eu falei, é o Hyperledger Fabric e o Corda, também um tipo de rede de tecnologia para blockchain privada. O ideal isso é para processos internos corporativos, auditoria interna, prova de conceito, transações que demandam sigilo. E a gente também tem o terceiro tipo, que é meio que o meio termo dessas blockchains, que são as blockchains de consórcio. Um grupo de organizações, por exemplo, um conjunto de bancos ou empresas de um mesmo setor compartilha o controle da rede. Ela é parcialmente descentralizada e combina a confiança distribuída com a eficiência operacional. Uns exemplos que é o Quorum, o B3i, IBM Food Trust. O uso ideal para isso é supply chain, consórcios setoriais, rastreabilidade entre múltiplas empresas. Bom, agora a gente vai ver um conceito bem importante na área da blockchain, que é uma das coisas que a gente vai ver também nesse curso. A gente vai aprender a utilizar no nosso sistema, que são os contratos inteligentes, ou os smart contracts. Um dos maiores avanços trazidos pelo Ethereum. Eles são programas armazenados na blockchain que executam automaticamente quando condições pré-definidas são satisfeitas. Pense em um contrato de aluguel que libera o pagamento automaticamente quando o inquilino recebe a chave digital confirmada. A maioria são escritos em linguagem de Solidity, que é o que a gente vai ver aqui. Alguns também podem usar Rust, como o Solana, e o Move, como o Aptos. A aplicação que a gente utiliza para isso são para utilizar em DeFi, em NFTs, em rotação, supply chain, seguro paramétrico. E como foi dito ali nas aplicações de contratos inteligentes, o DeFi, que são finanças descentralizadas, eles recriam serviços financeiros tradicionais, como empréstimos, seguros, bolsas de valores, usando contratos inteligentes, sem bancos ou corretoras no meio. Em 2021, o valor total bloqueado em protocolos DeFi chegou a mais de 180 bilhões de dólares. Bom, falando agora de outro termo que provavelmente vocês também já devem ter ouvido falar, que é os NFTs, tokens não fungíveis. Vocês provavelmente já devem ter falado, NFT é golpe, não cai nisso aí, não compre NFT. Mas o NFT ele é simplesmente um token único registrado na blockchain, que comprova a propriedade de um ativo digital. A maior parte das pessoas elas viam o NFT apenas como imagens ou artes digitais, que era o começo, quando as pessoas tentavam vender essas artes digitais por um NFT. Bom, mas o conceito dele tem aplicações muito mais amplas, por exemplo, ingressos de eventos, diplomas universitários,
registros de imóveis, propriedade intelectual musical. Você pode também representar os seus próprios ativos financeiros por meio de NFTs. Bom, e a partir desses 2 vídeos, agora você já tem uma ideia bem melhor de como funciona a blockchain, dos conceitos delas, de como a gente utiliza ela no dia a dia. Agora, daqui para frente, a gente vai aprofundar na prática mesmo. A gente vai aprender a codar um pouquinho nos contratos inteligentes, a gente vai entender um pouquinho da linguagem do Solidity. Então, no próximo vídeo, a gente vai botar na prática mesmo, abrir o VS Code aí, instalar os Node e começar um pouquinho a programar em Solidity. A gente vai lá criar uma moeda digital pra gente, fazer umas transações com ela. Então, fica de olho nos próximos vídeos aí que a gente vai botar em mão na prática. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí também. Então, curtam o vídeo, se inscrevam aí, que depois aí tem mais também para vocês assistirem. É isso. Obrigado a todos.